Você já tomou uma decisão que parecia absolutamente certa, mas que destruiu tudo ao seu redor? Você já sentiu como se sua mente estivesse funcionando, mas ao mesmo tempo algo dentro de você fosse maior do que você? Algo que empurrava seus pensamentos para o lugar errado, no momento errado, com a pessoa errada? Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare. Respira. E me ouça com atenção porque o que eu vou revelar neste vídeo não é teoria, não é especulação, não é mensagem copiada de livro. Isso saiu de dentro do mundo das trevas. Eu estive lá. Eu fiz parte desse sistema. E hoje eu estou aqui para desmontá-lo diante dos seus olhos. Existe uma força espiritual que opera silenciosamente na vida de milhões de pessoas, inclusive de cristãos sinceros, pessoas que oram, que jejuam, que frequentam a igreja toda semana, que leem a Bíblia todos os dias. E mesmo assim tomam decisões que destroem casamentos, arruinam carreiras, afastam bênçãos e abrem portas para o inimigo. Não porque são fracas, não porque não têm fé, mas porque há um agente espiritual específico que foi designado para manipular o raciocínio delas antes, mesmo que a decisão seja formada. Esse agente tem um nome. Tem uma estratégia Tem-Imam Método. E eu conheço esse método porque durante anos foi exatamente o meu trabalho executá-lo. Neste vídeo, eu vou te revelar os 7 sinais que provam que suas decisões estão sendo manipuladas espiritualmente neste exato momento. E o 7º sinal vai te deixar sem palavras. Garanto-as. Mas antes de continuar, quero que você escreva agora nos comentários esta frase. Eu creio no poder da oração. Porque enquanto você declara isso, algo já começa a se mover no mundo espiritual a seu favor. Não saia deste vídeo. O que vem a seguir pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Eu não vou me apresentar com um nome. O nome não importa. O que importa é o que eu carrego como testemunho, e o peso do que eu vi, fiz, e do qual fui libertada. Eu nasci em uma família comum. Minha mãe era uma mulher simples, trabalhadora. Meu pai quase nunca estava presente, mas havia uma figura na minha infância que exercia sobre mim uma atração estranha, quase hipnótica. Era minha avó materna. Uma mulher de poucas palavras, olhar penetrante, e uma autoridade que ninguém na família conseguia explicar. Quando ela entrava em um cômodo, as conversas paravam. Quando ela falava, ninguém discutia. Quando ela olhava para alguém por tempo demais, aquela pessoa adoecia, tropeçava na vida, ou simplesmente desaparecia do convívio familiar, sem conseguir explicar o porquê. Eu tinha 11 anos quando percebi que algo diferente também habitava em mim. Foi em uma tarde comum, numa briga de vizinhos lá perto de casa. 2 homens discutiam alto na rua. Sem pensar, eu olhei fixamente para um deles, e dentro de mim formei um pensamento. Apenas um pensamento direcionado. Em menos de 2 minutos, aquele homem parou de falar, ficou confuso, esqueceu o que estava dizendo, e foi embora sem conseguir terminar a discussão. Eu não entendia o que havia acontecido, mas minha avó estava na janela me observando, e naquela mesma semana ela me chamou para sentar ao seu lado, e disse uma frase que ficou gravada na minha memória. Por décadas. Disse assim: você tem o que eu tenho, mas em você é mais forte. E o mundo das trevas já sabe disso. Eu tinha 11 anos, e não sabia o que aquilo significava, mas nos anos seguintes, fui descobrindo. Fui sendo introduzida em rituais que minha avó chamava de trabalhos de conhecimento. Aprendi a observar pessoas. Aprendi a identificar o momento exato em que uma mente está vulnerável. Aprendi que existe uma janela invisível na consciência humana. Um instante de hesitação entre o pensamento e a decisão. E que nesse instante, é possível inserir uma influência externa que a pessoa nunca vai perceber como sendo de fora. Ela vai pensar que foi ela mesma quem decidiu. Quando eu tinha 23 anos, fui formalmente recrutada por um grupo estruturado, que operava em vários estados do país. Não era uma seita visível, não tinha templo, não tinha uniforme, não tinha nome público. Era uma rede invisível de pessoas com dons específicos, cada uma com uma função. E a minha função recebeu um título que eu nunca vou esquecer. Me chamavam de embaralhadora de destinos. Meu trabalho não era fazer o mal de forma direta, não era lançar doenças, não era destruir relacionamentos com magia pesada. Não era o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em feitiçaria. Meu trabalho era muito mais sutil,
e por isso muito mais devastador. Eu era especialista em uma única coisa: entrar na mente de uma pessoa e embaralhar sua capacidade de discernir, de decidir, de reconhecer o que é de Deus e o que não é. E meus alvos preferidos, os alvos que o grupo me designava com mais frequência, eram cristãos que estavam prestes a dar um passo importante na vida, cristãos que estavam no limiar de uma bênção, cristãos que estavam ouvindo a voz de Deus, com clareza, e estavam quase prontos para obedecer. Eram exatamente esses que eu recebi a missão de parar. Durante 14 anos eu fiz isso, e fiz bem, até o dia em que tudo desmoronou dentro de mim, mas isso, eu vou contar mais adiante. Por agora, preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui porque o que eu aprendi dentro desse sistema precisa ser exposto. Porque quando você conhece a estratégia do inimigo, você para de ser vítima dela. E os 7 sinais que vou te revelar agora são exatamente isso. São as marcas deixadas por esse espírito na vida de quem ele está atacando. Marcas que a maioria das pessoas nunca associa a uma influência espiritual. Marcas que parecem fraqueza pessoal, mas que na verdade são sinais de uma guerra invisível sendo travada contra o seu futuro. Antes de te mostrar os 7 sinais, preciso te explicar como eu descobri que esse espírito existia como uma entidade real, com inteligência própria, com estratégia própria e com uma capacidade assustadora de se adaptar a cada pessoa que atacava. Porque no início, mesmo dentro do grupo, eu não entendia completamente o que estava usando. Eu sabia que funcionava, eu via os resultados. Mas foi em uma noite específica, durante um ritual de aprofundamento que o grupo realizava a cada 3 meses, que eu finalmente enxerguei esse espírito de forma clara. Estávamos em um sítio afastado da cidade, sem luz elétrica, apenas velas, e o som da mata ao redor. A líder do grupo, uma mulher de cabelos completamente brancos, que nunca revelou sua idade, conduziu o ritual em silêncio quase absoluto. Ela nos pediu que fechássemos os olhos e abríssemos o que ela chamava de visão interna. E eu abri. O que eu vi naquela noite ficou comigo para sempre. Vi uma figura sem forma definida. Não era humana, não tinha rosto, não tinha contorno fixo. Era como névoa densa tomando forma por frações de segundo e se desfazendo em seguida. Mas havia nela uma inteligência fria, calculada e absolutamente focada. E ela se movia. Ela se movia em direção às pessoas como fumaça que encontra as frestas de uma janela fechada, infiltrando pelos pontos mais finos, pelos momentos de dúvida, pelos segundos de hesitação. A líder disse em voz baixa: "Esse é o espírito que embaralha. Ele não destrói na força. Ele destrói na névoa. Ele não bate na porta. Ele entra pelo buraco da fechadura quando você está distraído tentando decidir se deve abrir ou não." E ali eu compreendi algo que mudou completamente minha forma de operar. Esse espírito não precisava que a pessoa fosse fraca. Ele era mais eficaz justamente em pessoas fortes, pessoas decididas, pessoas com visão clara, porque eram essas que estavam mais próximas de realizar algo grande. E quanto maior o destino de uma pessoa, mais intensa era a atuação desse espírito sobre ela. Nos meses seguintes, comecei a observar meus alvos com um olhar completamente diferente, e o que vi me impressionou mesmo estando do lado errado. Havia uma jovem que eu acompanhei por quase 2 anos. Ela era cristã, tinha uma fé genuína, e havia recebido um chamado claro para trabalhar com crianças em situação de risco em sua cidade. Ela falava sobre isso com uma certeza que pouquíssimas pessoas têm sobre qualquer coisa. Os olhos dela brilhavam quando descrevia o que sentia no coração. Recebi a missão de embaralhar o destino dela. A primeira coisa que o espírito faz quando chega sobre uma pessoa é testar a temperatura mental dela. Isso eu aprendi na prática. Ele não age de forma agressiva no começo. Ele chega como um sussurro de dúvida, muito leve, quase imperceptível. Com essa jovem, o primeiro sinal apareceu em menos de 2 semanas. Ela começou a questionar se realmente havia entendido o chamado corretamente. Não de forma dramática, era uma dúvida pequena, do tipo que qualquer pessoa poderia ter, mas aquela dúvida era a porta. E assim que ela abriu aquela porta, mesmo sem perceber, o espírito entrou mais fundo. Em 1 mês, ela estava completamente diferente. A certeza havia sumido. No lugar dela havia uma névoa de talvez. De será que? De quem sou eu para isso? De se eu estiver errada. Ela continuava orando. Continuava indo à igreja.
continuava sendo uma boa pessoa, mas por dentro sua capacidade de discernir o que era de Deus e o que era confusão havia sido comprometida. Ela levou 3 anos para retomar o chamado. 3 anos perdidos dentro de uma névoa, que ela nunca conseguiu nomear. E foi observando casos como esse, dezenas deles ao longo dos anos, que eu mapeei os 7 sinais que esse espírito deixa na vida de quem ele está atacando. Sinais que eu vou te revelar agora, um por um. E quero que você preste atenção não apenas com a mente, mas com o espírito. Porque enquanto eu falo, o Espírito Santo pode estar apontando para situações reais da sua própria vida. O primeiro sinal é a inversão do que é urgente. Quando esse espírito opera em uma vida, a pessoa começa a tratar o que é urgente como se pudesse esperar, e o que pode esperar como se fosse urgente. Ela resolve problemas pequenos com energia total e fica paralisada diante das decisões que realmente definem seu futuro. Ela responde mensagens sem importância na hora e deixa passar prazos que nunca voltam. Ela cuida do superficial com dedicação e negligencia o essencial com uma calma estranha que ela mesma não consegue explicar. Isso não é desorganização. Isso não é falta de disciplina, é uma distorção da percepção de valor e tempo que esse espírito instala como um filtro invisível sobre a mente. O segundo sinal é a incapacidade de sustentar uma decisão tomada em oração. A pessoa ora, recebe clareza, sente paz sobre uma direção, decide. E então, em questão de horas ou dias, sem nenhum fato novo, sem nenhuma informação diferente, a paz desaparece. E a dúvida retorna como se a oração nunca tivesse acontecido. E ela volta a orar sobre a mesma coisa, e recebe clareza de novo. E decide de novo. E a paz some de novo. Esse ciclo pode durar meses, anos, e a pessoa fica rodando no mesmo ponto, enquanto o tempo passa, e a janela de oportunidade vai se fechando. O terceiro sinal é a confusão sobre quem fala a verdade na sua vida. As vozes que historicamente trouxeram sabedoria e acerto passam a parecer suspeitas. E vozes novas, de pessoas que acabaram de entrar na vida da pessoa, passam a ter um peso desproporcional nas suas decisões. O espírito embaralha a hierarquia de confiança. E quando isso acontece, a pessoa começa a buscar confirmação nas fontes erradas e a ignorar os avisos que vêm das fontes certas. Eu vi isso acontecer em líderes religiosos, em empresários, em mães de família, em jovens no início da vida adulta. Em todos eles, o padrão era o mesmo. A confusão não chegava de fora como um ataque visível, ela crescia por dentro como raiz que vai lentamente levantando o piso. Agora eu preciso que você faça algo. Se enquanto eu falei esses 3 primeiros sinais, você reconheceu situações da sua própria vida, ou da vida de alguém que você ama, escreva agora nos comentários. Senhor, abre meus olhos espirituais. Essa declaração não é apenas um comentário. É uma oração. E orações mudam o que está invisível, antes de mudar o que está visível. Os próximos 4 sinais são ainda mais específicos. E o 7º, como eu disse, vai te chocar, de um jeito que você não está esperando. Eu preciso pausar aqui e te preparar para o que vem a seguir. Porque o que eu vou revelar agora não é apenas informação espiritual. É o núcleo de tudo. É a parte que o mundo das trevas nunca quer que você saiba. E é também a parte mais difícil para mim de contar. Porque ela envolve o momento mais sombrio da minha vida, dentro daquele sistema. Mas antes de continuar com os sinais, preciso te contar sobre a noite em que eu vi com meus próprios olhos o nível de organização que existe por trás dessas operações espirituais, porque você precisa entender que não estamos falando de algo aleatório, de algo que acontece por acaso ou por coincidência. Estamos falando de uma estrutura do sistema, de uma inteligência que planeja, que observa, que espera e que age no momento exato. Faz muitos anos, fui convocada para uma reunião diferente de tudo que eu havia participado até então. Não era um ritual comum, era o que o grupo chamava de sessão de alinhamento estratégico. Estavam presentes pessoas que eu nunca havia visto antes, pessoas de outras regiões do país. Algumas que eu percebi, pela forma como eram tratadas, tinham uma autoridade muito maior do que qualquer pessoa que eu conhecia dentro do sistema. A reunião aconteceu em um lugar fechado, sem janelas, com uma mesa grande no centro. E sobre essa mesa, havia algo que me gelou por dentro. Mesmo sendo, naquele momento, completamente entregue àquele mundo.
Havia uma lista longa, impressa, com nomes. Ao lado de cada nome, havia informações: cidade, idade, profissão, e uma coluna que me perturbou profundamente. Essa coluna tinha um título simples: Momento crítico. Perguntei à pessoa ao meu lado o que significava aquela coluna. Ela me respondeu em voz baixa, sem tirar os olhos da lista. Significa quando essa pessoa vai estar no ponto mais vulnerável para ser desviada. Significa quando ela vai estar prestes a dar o passo que vai mudar tudo na vida dela. Esse é o momento que não podemos deixar passar. Eu fiquei olhando para aquela lista por longos minutos. E algo dentro de mim que ainda não havia sido completamente silenciado fez uma pergunta que eu tentei ignorar, mas não consegui. Quem são essas pessoas? E o que elas fizeram para merecer isso? Não obtive resposta naquela noite. Mas nos meses seguintes, trabalhando em alguns dos nomes daquela lista, fui entendendo. Essas pessoas não haviam feito nada. Pelo contrário, eram pessoas que estavam fazendo tudo certo. Pessoas que estavam em oração, em obediência, em crescimento. Pessoas que estavam prestes a impactar outras pessoas de forma significativa. Pessoas cujo próximo passo poderia mudar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de dezenas, centenas, talvez milhares de outras pessoas ao redor delas. E era exatamente por isso que elas estavam na lista. O sistema das trevas não persegue os que já estão destruídos, ele persegue os que estão prestes a se levantar. Agora deixa eu te mostrar os 4 sinais restantes, e quero que você entenda cada um deles não apenas como sintoma, mas como estratégia. Porque quando você entende a estratégia por trás do sinal, você consegue resistir a ele de forma muito mais eficaz. O 4º sinal é o esquecimento seletivo das promessas de Deus. Não é perda de memória comum, é algo muito mais específico e muito mais cruel. A pessoa lembra de tudo que a preocupa, lembra das dívidas, lembra dos problemas, lembra das palavras negativas que alguém disse sobre ela há anos. Mas as promessas que Deus falou ao coração dela, os sonhos que recebeu em oração, as confirmações que vieram através da palavra, essas coisas somem, ficam embaçadas, parecem distantes, quase como se tivessem acontecido com outra pessoa. Eu usei esse sinal repetidamente em meus alvos. E o motivo é simples. Uma pessoa que não se lembra das promessas de Deus não tem combustível para continuar caminhando. Ela para, ela recua, ela começa a questionar se Deus realmente falou ou se foi imaginação sua. E no exato momento em que ela começa a duvidar do que ouviu de Deus, ela se torna completamente vulnerável ao que o inimigo vai sussurrar no lugar. Havia um homem que acompanhei durante quase um ano. Ele havia recebido uma promessa muito clara sobre restauração financeira e havia também recebido instruções específicas sobre como agir enquanto esperava essa restauração. As instruções eram contrárias ao que a lógica humana diria. Eram passos de fé que exigiam obediência sem ver o resultado imediato. Nos primeiros meses, ele obedeceu com firmeza, via os pequenos sinais de confirmação que Deus colocava no caminho dele e renovava sua decisão de continuar. Foi então que eu entrei. Não fiz nada dramático, apenas embaralhei sua memória espiritual de forma gradual. Primeiro as confirmações menores foram ficando menos vívidas. Depois os sonhos que ele havia tido pararam de ser lembrados com clareza. Depois a promessa principal, que ele havia anotado em um caderno e repetido em voz alta por meses, começou a parecer ingênua, distante, improvável. Em 4 meses ele havia abandonado completamente o caminho da obediência e voltado para soluções puramente humanas que não funcionaram. A promessa de Deus ainda estava lá, mas ele não conseguia mais vê-la com clareza suficiente para continuar confiando nela. O 5º sinal é a fadiga espiritual que aparece especificamente antes de momentos importantes. A pessoa dorme bem, se alimenta bem, não está doente, mas quando chega o momento de orar, de buscar a Deus, de se preparar espiritualmente para algo grande que está chegando, uma exaustão inexplicável toma conta dela. Os olhos pesam, os pensamentos dispersam, o corpo fica pesado como chumbo. E a oração que deveria durar 1 hora, dura 10 minutos. E mesmo nesses 10 minutos a mente estava em outro lugar. Não é fraqueza de caráter. É um ataque direcionado e cronometrado, porque o inimigo sabe que uma pessoa que chega despreparada, espiritualmente, a um momento decisivo vai tomar decisões sem a cobertura
do discernimento divino. E decisões sem discernimento, mesmo quando feitas com boa intenção, podem abrir portas que levam anos para se fechar. O sexto sinal é a sensação constante de que algo está errado, mas sem conseguir identificar o que. É uma inquietação de fundo que não passa. A vida parece razoavelmente normal por fora, mas por dentro, existe uma sensação persistente de desalinhamento, como se um parafuso estivesse solto em algum lugar que não é possível alcançar. A pessoa ora pedindo clareza, mas a clareza não vem. Ela busca paz, mas a paz fica superficial e escorrega. Ela tenta ouvir a voz de Deus, mas sente que há estática entre ela e o céu. Essa estática não é ausência de Deus, é presença de interferência. E agora chegamos ao sétimo sinal, o mais perturbador de todos. O que eu guardei por último, porque ele é o que mais choca as pessoas quando ouvem. E é o que mais me envergonha contar, porque foi o sinal que eu usei com mais frequência e com mais precisão durante meus anos, como embaralhadora de destinos. O sétimo sinal é a paz falsa antes da decisão errada. Não é angústia. Não é confusão óbvia, é paz. Uma paz que chega exatamente quando a pessoa está prestes a tomar uma decisão que vai prejudicá-la gravemente. Uma sensação de certeza, que não vem do Espírito Santo, mas que é indistinguível dele, para quem não está com seus sentidos espirituais aguçados. Eu aprendi a fabricar essa paz falsa. Aprendi a envolver a mente de uma pessoa em uma sensação de tranquilidade artificial. Exatamente no momento em que ela deveria estar sentindo resistência espiritual. Exatamente no momento em que o Espírito Santo estaria gerando desconforto para protegê-la. Houve uma mulher, uma pastora jovem, cheia de fé e de unção genuína. Ela havia sido procurada por um grupo que queria associar o ministério dela a um projeto que parecia grandioso, por fora, mas que por dentro era completamente corrompido. Eu recebi a missão de garantir que ela dissesse sim. A estratégia foi precisa. Nos dias que antecederam a decisão, trabalhei para silenciar todo o sinal de alerta que o Espírito Santo estava tentando gerar nela. E no lugar desses sinais de alerta, instalei uma sensação de paz crescente, de confirmação, de isso é de Deus. Ela abriu a Bíblia, e o versículo que seus olhos pousaram pareceu confirmar. Ela orou e sentiu tranquilidade. Ela conversou com pessoas próximas, e as palavras delas pareceram apontar para o sim. Ela assinou o acordo. Em menos de um ano, o ministério dela estava envolvido em um escândalo que não era dela, mas que a destruiu publicamente. Levou 5 anos para ela se reconstruir. 5 anos, por causa de uma paz que não era de Deus, mas que era idêntica a ela na superfície. E é por isso que esse é o sinal mais perigoso de todos. Porque os outros sinais geram desconforto. E o desconforto faz a pessoa buscar ajuda. Mas esse gera paz. E a paz faz a pessoa parar de questionar. Faz a pessoa parar de buscar confirmação. Faz a pessoa parar de orar sobre aquela decisão porque ela sente que já tem a resposta. Quando eu terminar de te contar como fui libertada, vou te ensinar como distinguir a paz verdadeira de Deus da paz falsa que o inimigo fabrica. Porque existe uma diferença. Existe um teste bíblico, preciso e acessível a qualquer crente. E esse teste pode literalmente salvar decisões que ainda estão diante de você. Mas agora você precisa ouvir o que aconteceu comigo. Porque foi exatamente esse sétimo sinal que se voltou contra mim. E foi através dele que Deus abriu a primeira fresta de luz dentro do sistema de escuridão no qual eu vivia. Durante 14 anos, eu fui uma ferramenta eficiente nas mãos das trevas. Eu não questionava. Eu não hesitava. Eu executava as missões com precisão e voltava para minha vida, aparentemente normal. Tinha emprego, tinha apartamento, tinha um círculo social que não sabia nada sobre o que eu fazia nas sombras. Por fora, eu era uma mulher comum. Por dentro, eu era um instrumento de destruição de destinos. Mas há algo que o mundo das trevas nunca te conta. Quando você entra, ele nunca te conta o preço que você vai pagar pelo poder que recebe. O espírito que eu usava contra outras pessoas começou a agir dentro de mim. Não foi de repente, foi gradual, como uma ferrugem que começa em um ponto pequeno e vai silenciosamente, consumindo o metal por baixo da superfície, enquanto por fora ainda parece sólido. Primeiro comecei a ter dificuldade para tomar decisões simples, coisas banais do cotidiano que antes eu resolvia sem pensar.
passaram a me travar. Que caminho pegar? O que responder em uma conversa comum? Se devia ou não aceitar um convite para jantar. Decisões que qualquer pessoa toma em segundos, passaram a me custar minutos, horas, às vezes dias de oscilação. Depois veio o bruilar. Só que agora dentro de mim, aquela névoa que eu havia instalado em tantas mentes alheias, havia encontrado morada permanente na minha própria cabeça. Eu me via no espelho, e por frações de segundo, não reconhecia o rosto, que estava na minha frente. Eu começava frases e esquecia o que queria dizer antes de terminá-las. Eu tomava decisões e em seguida não conseguia lembrar por que havia tomado aquela decisão e não outra. O sistema das trevas tem uma lógica cruel, que eu só fui entender quando já estava sendo devorada por ela. Quando você opera com espíritos por tempo suficiente, eles não ficam apenas disponíveis para suas missões. Eles se instalam, eles consideram você residência, não apenas instrumento. E quando o sistema das trevas decide que você não é mais útil da forma que era, esses espíritos que você pensava controlar, mostram que a relação de poder sempre foi inversa. Você nunca controlou nada. Você é que foi controlada o tempo todo. Houve uma noite específica que foi o ponto de ruptura. Eu havia recebido uma missão nova. O alvo era uma mulher que eu nunca havia visto pessoalmente, mas sobre quem recebi um dossiê detalhado. Ela era intercessora em uma igreja pequena, em uma cidade do interior, sem fama, sem visibilidade, sem nenhum sinal externo de importância, mas o nível de urgência com que o sistema das trevas queria que eu agisse contra ela, me disse algo que fez minha mente embaralhada parar por um momento. Quando o inimigo tem tanta pressa para derrubar alguém assim, é porque essa pessoa está fazendo algo que ele não consegue ignorar. Sentei para iniciar o trabalho contra ela, e pela primeira vez em 14 anos não consegui. Não porque faltou técnica, não porque faltou poder, mas porque quando direcionei minha atenção espiritual para aquela mulher, encontrei algo que nunca havia encontrado em nenhum outro alvo. Uma luz, não é metáfora, não é figura de linguagem, foi o que vi com minha visão espiritual. A mesma visão que usava para localizar vulnerabilidades nas pessoas que atacava. Nessa mulher, não havia vulnerabilidade visível, havia uma presença que não era dela, era algo que a cobra que a envolvia, que estava entre mim e ela, como uma parede que não tinha fissuras. Tentei 3 vezes. 3 vezes fui bloqueada, e na terceira tentativa, algo aconteceu que eu não esperava. Essa priscenca, essa luz que cobria aquela mulher, virou em minha direção. E eu senti de uma forma que não tenho palavras completamente adequadas para descrever. Não foi dor. Não foi medo no sentido comum da palavra. Foi exposição. Foi como se tudo que eu era, tudo que eu havia feito, tudo que eu carregava dentro de mim, fosse visto de uma só vez, por algo que conhecia cada detalhe com perfeição absoluta, e ao mesmo tempo que me expunha completamente, não me destruía. Ficava ali, esperando. Eu corri. Saí daquele estado, e fiquei horas sentada no chão do meu quarto sem conseguir me mover. Naquela noite, não dormi. E no silêncio daquelas horas, com minha mente mais embaralhada do que jamais havia estado, ouvi algo que não vinha de dentro do sistema que eu conhecia. Era diferente de tudo que eu havia escutado naquele mundo. Era uma voz que não precisava de ritual para chegar, que não precisava de invocação do Preporucô, de canal aberto. Ela simplesmente estava lá. Clara, no meio do caos completo da minha mente. Ela disse: "Você sabe que o que você tem não é vida." Não era acusação, era constatação. E era verdade. Eu sabia, no fundo de um lugar dentro de mim, que o sistema das trevas havia tentado silenciar, mas nunca havia conseguido apagar completamente. Eu sabia que o que eu tinha não era vida. Era uma existência funcional, sem nenhuma das coisas que fazem a existência valer alguma coisa. Eu não tinha paz verdadeira. Tinha ausência temporária de conflito. Eu não tinha alegria. Tinha momentos de anestesia emocional. Eu não tinha propósito. Tinha missões que preenchiam o tempo, mas que deixavam um vazio crescente que nenhuma conquista dentro do sistema conseguia preencher. Respondi para aquela voz em voz alta, sozinha no meu quarto às 3 da manhã. Disse: "Então o que eu tenho?" E a resposta foi: "Nada que eu não possa substituir completamente se você me deixar entrar." Chorei. Pela primeira vez em anos, chorei de verdade. Não de dor, de reconhecimento,
de algo dentro de mim que havia esperado por esse momento muito mais tempo do que eu havia percebido. Não foi uma libertação instantânea e cinematográfica. Foi um processo, foram semanas difíceis, de rompimento com o sistema, de consequências que não vou detalhar aqui, mas que foram reais e pesadas. Foram noites de batalha intensa, em que o que eu havia servido por 14 anos, não queria me soltar sem resistência. Mas havia uma diferença fundamental nessa batalha, comparada com tudo que eu havia enfrentado antes. Dessa vez, eu não estava sozinha. Dessa vez havia algo do lado de onde eu estava que era maior do que tudo que estava do outro lado. O nome desse algo é Jesus Cristo. E o dia em que pronunciei esse nome com entrega genuína, não como fórmula, não como tentativa, mas como rendição completa, foi o dia em que a névoa que havia morado na minha cabeça por tantos anos começou a se dissolver. Não foi imediato, mas foi real, e progressivo, e irreversível. Hoje eu penso com uma clareza que não conhecia nem antes de entrar no sistema. Porque não é apenas ausência de confusão, é presença de algo que produz clareza por natureza. O Espírito Santo não apenas remove o embaralhamento. Ele substitui por discernimento, por sabedoria, por uma capacidade de ler situações e pessoas que é completamente diferente do que eu usava antes. Porque agora, ela vem de uma fonte que não tem interesse algum em me destruir. E o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Não o passado, não a história sombria, mas a libertação, a clareza. O momento em que a névoa começa a ceder, e você começa a ver sua vida, suas decisões e seu futuro, com uma nitidez que talvez você nunca tenha experimentado antes. Se você está assistindo este vídeo, e reconhece em sua própria vida os sinais que eu descrevi, quero que você saiba que o fato de você estar aqui neste momento não é coincidência. A mesma presença que bloqueou minha tentativa de atacar aquela intercessora no interior, é a mesma que pode estar agindo agora mesmo ao seu redor. Enquanto você ouve essas palavras, você não precisa ter feito nada do que eu fiz para precisar de libertação. Basta ser alvo. E como eu te mostrei, os alvos preferidos desse sistema são exatamente as pessoas que estão prestes a dar passos importantes. Pessoas com chamado, pessoas com propósito, pessoas cujo próximo movimento pode impactar outras pessoas ao redor delas. Se isso evoca, compartilhe este vídeo agora com alguém que você conhece que está travado em decisões, que está rodando em círculos, que está prestes a desistir de algo que Deus colocou no coração dele. Porque às vezes, a mensagem que liberta uma pessoa chega através de outra pessoa que teve a coragem de encaminhar. O que vem a seguir é o que eu considero a parte mais prática de tudo que vou compartilhar hoje. Porque conhecer os sinais é importante, mas saber o que fazer com esse conhecimento é o que transforma a informação em libertação real. Agora eu preciso ser muito prática com você, porque tudo que eu compartilhei até aqui tem um único objetivo final: te equipar. Te dar ferramentas reais, bíblicas, testadas, que funcionam, não porque alguém diz que funcionam, mas porque existe uma autoridade por trás delas, que não tem comparação com nada que o mundo das trevas pode oferecer. Mas antes de falar sobre as ferramentas, preciso te ensinar algo que aprendi da forma mais dolorosa possível, dentro do sistema em que eu vivia. Algo que mudou completamente minha compreensão sobre como a guerra espiritual realmente funciona. O inimigo não tem poder criativo. Ele não cria nada, ele apenas imita, distorce e perverte o que Deus já criou. O espírito que embaralha decisões existe porque Deus criou, no ser humano, uma capacidade extraordinária de discernimento, de sabedoria, de julgamento preciso. Essa capacidade é um dom divino. E o inimigo, sem poder criar nada, apenas tenta distorcer esse dom, tentando transformar discernimento em confusão, clareza em névoa, certeza em oscilação permanente. Isso significa algo muito importante para você. Significa que o inimigo atacou em você não foi destruído, foi obscurecido. E o que está obscurecido pode ser revelado novamente. O que está embaralhado pode ser reorganizado. O que está coberto por névoa pode ser iluminado. E a primeira ferramenta prática que vou te dar é exatamente sobre isso. A primeira ferramenta é o jejum de clareza. Não estou falando de jejum como punição ou como tentativa de forçar a mão de Deus. Estou falando de jejum como um ato de silêncio estratégico. Quando você para de alimentar o corpo por um período,
Algo acontece no plano espiritual que é muito difícil de explicar com palavras, mas que quem já jejuou com propósito conhece na experiência. O ruído diminui. Não o ruído externo. O ruído interno. Aquela camada de pensamentos sobrepostos, que impede a voz de Deus de chegar com nitidez, fica mais fina, e o que estava obscurecido começa a aparecer. Se você reconhece em sua vida o quarto sinal que eu descrevi, o esquecimento das promessas de Deus, te recomendo um jejum de um dia com uma oração específica antes de começar. Diga em voz alta: Pai, no nome de Jesus, eu peço que tudo o que o inimigo tentou apagar da minha memória espiritual seja restaurado hoje. Cada promessa, cada sonho, cada confirmação que veio de ti e que foi roubado da minha lembrança, eu reclamo de volta agora. E depois fique em silêncio. Não fale, não coloque música. Não pegue o celular. Fique em silêncio e observe o que começa a surgir. A segunda ferramenta é o que eu chamo de teste da paz. Lembra que o sétimo sinal, o mais perigoso, é a paz falsa antes da decisão errada. Deixa eu te ensinar como distinguir a paz verdadeira que vem do Espírito Santo da paz fabricada, que o inimigo instala para te fazer baixar a guarda. A paz de Deus tem uma característica que a paz falsa não consegue imitar completamente. A paz de Deus coexiste com a consciência do custo. Quando Deus te dá paz sobre uma decisão difícil, essa paz não apaga a consciência de que a decisão é difícil, de que vai exigir algo de você, de que há riscos envolvidos. Ela coexiste com essa consciência. Você vê o desafio claramente, e ainda assim a paz, como alguém que sabe que vai nadar em mar agitado, mas tem absoluta confiança no guia que vai junto. A paz falsa funciona diferente. Ela anestesia. Ela faz a pessoa parar de enxergar os sinais de alerta. Ela produz uma sensação de tudo está perfeito, que não corresponde à realidade da situação. É uma paz que fecha os olhos em vez de acalmá-los. Então, quando você sentir paz sobre uma decisão importante, faça esta pergunta a si mesmo: essa paz está me fazendo ver a situação com mais clareza? Ou está me fazendo parar de olhar para ela? Se a paz te traz clareza, é de Deus. Se a paz te faz deixar de questionar, investigue mais, antes de decidir. A terceira ferramenta é a âncora profética escrita. Eu mencionei que quando eu atuava contra pessoas, um dos meus alvos principais era a memória espiritual delas. E a razão pela qual isso funcionava é que a maioria das pessoas guarda as promessas de Deus apenas na memória mental. E a memória mental é vulnerável. Ela é afetada pelo cansaço, pela pressão, pela ansiedade e pela interferência espiritual. O que está escrito não pode ser embaralhado da mesma forma. Comece hoje um caderno, que vai ser exclusivamente para registrar o que Deus fala para você. Cada sonho, por mais fragmentado que pareça, cada versículo que chega com peso específico durante sua leitura, cada palavra que um servo de Deus fala sobre sua vida, em um culto ou conversa, cada momento de oração em que você sentiu uma direção clara, anote tudo com data. E quando o embaralhamento vier, quando a dúvida começar a questionar se Deus realmente falou, você vai ter evidência escrita. Você vai poder abrir aquele caderno e ver com seus olhos físicos o registro do que Deus disse. E o inimigo não pode embaralhar o que está impresso na página diante de você. Isso não é superstição. É princípio bíblico. Deus disse a Abacuque: escreve a visão, grava menos-a em tábuas, para que se possa ler correndo. Escrever a visão é um ato de guerra espiritual, porque preserva a revelação contra o apagamento que o inimigo tenta promover. A quarta ferramenta é a oração em parceria de discernimento. Uma das estratégias mais eficazes do espírito que embaralha é o isolamento. Ele faz a pessoa sentir que sua confusão é vergonhosa demais para ser compartilhada, que ela deveria já saber o que fazer, que pedir ajuda é sinal de fraqueza de fé. E enquanto a pessoa permanece isolada com sua confusão, o embaralhamento aprofunda sem resistência. Deus não projetou o discernimento para funcionar em isolamento absoluto. Ele colocou o corpo de Cristo para funcionar de forma interdependente, exatamente porque sabe que há momentos em que os olhos de outra pessoa vão enxergar o que os seus próprios olhos estão temporariamente impedidos de ver. Isso não significa sair contando suas decisões para qualquer pessoa. Significa identificar uma ou duas pessoas em sua vida que têm demonstrado ao longo do tempo sabedoria genuína, temor a Deus e um histórico de aconselhamento que produziu fruto real.
E quando você estiver em um momento de decisão importante sob névoa de confusão, busque essas pessoas, não para que elas decidam por você, mas para que a luz que opera através delas ilumine ângulos que você temporariamente não está conseguindo ver. A quinta ferramenta é a declaração diária de identidade espiritual. Uma das coisas que descobri depois da minha libertação é que o espírito que embaralha não opera apenas no nível das decisões. Ele opera antes disso, no nível da identidade. Porque uma pessoa que não sabe com clareza quem ela é em Cristo, vai tomar decisões a partir de uma base instável. Ela vai decidir a partir do medo, da insegurança, da necessidade de aprovação, da pressão externa. E decisões tomadas a partir dessas bases são muito mais fáceis de manipular. Quando você acorda todo dia e declara em voz alta quem você é, não quem você quer ser, mas quem você já é pela obra de Cristo, você está estabelecendo uma fundação que o embaralhamento tem muito mais dificuldade de sacudir. Declare: eu tenho a mente de Cristo. Meu discernimento é aguçado pelo Espírito Santo. Eu ouço a voz de Deus com clareza. Minhas decisões são guiadas pela sabedoria que vem do alto. O inimigo não tem acesso ao meu processo de raciocínio porque ele está coberto pelo sangue de Jesus. Não são palavras mágicas. São verdades bíblicas sendo ativadas pela fé quando pronunciadas com convicção. E a repetição diária dessas verdades vai construindo uma camada de consciência espiritual que funciona como imunidade contra o embaralhamento. A sexta ferramenta, e talvez a mais simples de todas, é a pausa antes da decisão importante. Dentro do sistema das trevas, o timing era tudo. E um dos elementos de timing que eu mais usava era a pressão de urgência falsa. Fazer a pessoa sentir que precisava decidir agora, imediatamente. Sem tempo para orar. Sem tempo para consultar. Sem tempo para esperar a confirmação. Porque eu sabia que decisões tomadas às pressas por pessoas em estado de pressão são as mais vulneráveis à influência externa. Toda vez que você sentir uma pressão intensa para decidir algo importante, imediatamente, sem tempo para pensar, sem tempo para orar, trate isso como um sinal de alerta em vez de uma obrigação. Porque Deus raramente trabalha com urgência fabricada. Ele trabalha com timing preciso. E o timing preciso inclui tempo suficiente para a confirmação. A regra prática é simples. Para qualquer decisão que vai impactar de forma significativa sua vida, seu relacionamento, sua carreira, suas finanças ou seu chamado, dê a si mesmo pelo menos 24 horas de oração antes de formalizar essa decisão. Se alguém está te dizendo que você não tem nem 24 horas para orar sobre algo que vai mudar sua vida, essa pressão em si já é informação importante sobre a natureza daquilo que está sendo proposto. Agora quero que você faça algo muito simples. Quero que você escreva nos comentários agora mesmo: eu não vou desistir da oração. Porque a oração não é apenas uma ferramenta entre outras. Ela é o ambiente no qual todas as outras ferramentas funcionam com máxima eficácia. É na oração que o embaralhamento perde força. É na oração que a névoa cede. É na oração que a voz de Deus se torna mais clara do que qualquer interferência que o inimigo possa tentar instalar. E se há uma coisa que eu aprendi tanto do lado das trevas quanto do lado da luz, é que o inimigo tem muito mais medo de uma pessoa que ora com persistência do que de uma pessoa que conhece muita teoria espiritual, mas não tem vida de oração. Porque o conhecimento sem oração é mapa sem combustível. Você sabe para onde ir, mas não tem como chegar. Ore. Persista. Não desista no momento em que a oração parece não estar chegando a lugar nenhum. Porque é exatamente nesse momento de aparente silêncio que o embaralhamento está sendo desfeito nas camadas mais profundas, nas camadas que você ainda não consegue ver, mas que em breve vão se manifestar em clareza, em decisões certas, em portas que se abrem no momento exato, e em uma vida que finalmente começa a se mover na direção do que Deus sempre planejou para você.